pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, esses bolsonaristas todos, inclusive aqueles parlamentares, que inclusive querem interferir no Supremo Tribunal Federal, caso do parlamentar Arthur Lira, que é presidente da Câmara. E ele está defendendo uma PEC que vai limitar as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É exatamente isso. Agora, um outro deputado, o Paulinho da Força, ele protocolou junto ao Supremo Tribunal Federal contra essa PEC que o Arthur Lira defende na Câmara. Agora, o Arthur Lira, ele diz que essa PEC busca limitar a decisão individual dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ele quer colocar os ministros do Supremo Tribunal Federal também a mando dele. Porque ele está esquecendo que existem os três poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo. Ele está esquecendo disso. E ele está passando por cima disso, inclusive, porque ele quer manipular, inclusive, os ministros do Supremo Tribunal Federal. E tem outra. Ele está defendendo essa proposta que representaria uma interferência na autonomia do Poder Judiciário, e o Arthur Lira, ele está argumentando que o texto em tramitação no Legislativo tem o objetivo apenas de promover maior transparência e previsibilidade nas ações do Supremo Tribunal Federal. Só que ele se esquece de todos aqueles pedidos na época do Bolsonaro, que pediam, inclusive, a cassação do mandato do Bolsonaro, mais de 150 que ele sentou em cima e não deu prosseguimento. Quer dizer, ele pode fazer isso. Agora, ele quer interferir no Supremo Tribunal Federal como todos aqueles fascistas, aqueles deputados fascistas que, inclusive, o Bolsonaro pedia a prisão de ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive do ministro Alexandre de Moraes, inclusive na minuta de golpe que o Bolsonaro e os seus aliados fizeram, estava lá escrito a prisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. E, inclusive, tinha uns parceiros deles, de extrema-direita fascista, ainda mais radicais, que pediam o enforcamento de ministro do Supremo Tribunal Federal. E agora o Arthur Lira vem com essa que vai ser essa proposta da Câmara dos Deputados, inclusive da comissão. Agora,
Exatamente, a Comissão de Justiça da Câmara. Passou pela Comissão de Justiça, que inclusive a presidente é uma bolsonarista, de extrema direita. Agora, para o Arthur Lira, os argumentos que o deputado Paulinho da Força do Solidariedade de São Paulo juntou ao Supremo Tribunal Federal contra essa PEC que o Arthur Lira quer aprovar, ele diz que não procede isso que o Paulinho da Força fez. Quer dizer, em linhas gerais, o Arthur Lira defende no documento dele que a proposta não representaria uma interferência na autonomia do Poder Judiciário. Agora, ele argumenta, inclusive, que o texto em tramitação na Câmara dos Deputados tem o objetivo apenas de promover maior transparência e previsibilidade nas ações do Supremo Tribunal Federal. E olha bem o que ele diz, abre aspas. Não se busca suprimir ou extinguir a função jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. Tampouco a interferência em sua autonomia como órgão de controle constitucional. Ao contrário, o objetivo primordial dessa PEC é a racionalização do exercício de medidas cautelares e de decisões monocráticas, conferindo maior previsibilidade e transparência à atuação judicial. Escreveu no texto o presidente da Câmara, Arthur Lira, na sua manifestação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Agora, no texto, o presidente da Câmara, o tal de Arthur Lira, é aquele Arthur Lira que está envolvido naquele caso das robóticas. Inclusive, teve um ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, que exigiu que a Polícia Federal destruísse todas as provas que foram investigadas pela Polícia Federal sobre as robóticas, toda aquela transação que eles fizeram, aquelas falcatruas que meteram a mão na grana das prefeituras lá das cidades de Alagoas. Agora, o Lira insiste na argumentação que a medida seria apenas um aprimoramento da dinâmica jurisdicional. Ele diz isso, respeitando, inclusive na sua visão, os limites constitucionais e preservando a independência funcional do judiciário. Quer dizer, isso na cabeça do Arthur Lira. Mas o objetivo maior dos bolsonaristas em geral é engessar o Supremo Tribunal Federal. É fazer com que os ministros não funcionem para nada. Inclusive, eles querem acabar com o Supremo Tribunal Federal. Isso foi a proposta do Bolsonaro. E como o Arthur Lira é um grande bolsonarista,
ele está nessa linha. Aí vem com essa PEC, que impede a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal de atuarem juridicialmente. Agora, olha bem, a limitação imposta às decisões monocráticas por meio da referida PEC em nada prejudica a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Isso quem está dizendo é o Arthur Lira. Ao invés de tolher a sua atuação, a proposta reforçada princípio da colegialidade, um dos pilares do sistema judiciário brasileiro, ao assegurar que decisões de grandes impacto político ou social sejam apreciados pelo plenário da Corte, garantindo um processo decisório mais robusto e democrático, diz o Arthur Lira em nota. Agora, a proposta defendida por Arthur Lira é questionada por Paulinho da Força. No Supremo Tribunal Federal, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida por uma bolsonarista, que assim ela é complicadíssima, porque ela está naquela linha do fascismo. Aguarda análise, inclusive ele diz que aguarda análise de uma comissão especial para o avanço e precisará ainda passar pelo plenário da Câmara e ter aprovação no Senado Federal. Agora, no documento encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara alegou também que essa PEC debatida pelos deputados visa acabar com incerteza causada pela falta de decisões sobre temas urgentes que chegam ao Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. Ao fixar o prazo de 6 meses para julgamento do mérito de decisões cautelares, como a inclusão automática na pauta após esse período, a proposta visa combater a perpetuação de decisões provisórias que muitas vezes se arrastam indefinidamente, gerando insegurança jurídica e prolongando incerteza tanto para as partes envolvidas quanto para a sociedade, afirmou o Arthur Lira. Agora, a proposta conclui a linha, olha bem, a linha, isso o Arthur Lira, abre aspas, isso é a conclusão do Arthur Lira, abrindo aspas, a linha funcionamento do poder judiciário há necessidade do Estado democrático de direito, promovendo um equilíbrio salutar entre os poderes, sem contudo prejudicar a função de controle da constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, fecha aspas, diz ele. E no Supremo, o pedido de suspensão da tramitação dessa PEC, relatado pelo ministro Cássio Nunes Marques, o magistrado tem recebido a posição dos envolvidos, mas ainda não tomou nenhuma decisão. Agora, o que vocês acham da atitude do Cássio Nunes Marques? O Cássio Nunes Marques é um grande bolsonarista, que inclusive, voltando um pouco ao
alguns dias atrás, ele estava no aniversário de um pessoal envolvido com lavagem de dinheiro, inclusive pessoas que já tinham a prisão, olha bem, a prisão já estava pedida de algumas pessoas que estavam nessa festa, onde o ministro Cássio Nunes Marques também estava com os amiguinhos deles. E tinha gente lá que já tinha prisão preventiva decretada. E o ministro estava todo pomposo, esse tal de Cássio Nunes Marques, cantando um parabéns pro tal de Gustavo Lima, que inclusive estava envolvido nessa falcatrua toda de jogos, desses que infestou, inclusive, a internet, as redes sociais. E tem outra, está deixando as pessoas mais pobres ainda. Porque, às vezes, as pessoas mais pobres, que recebem até o Bolsa Família, porque o negócio é o seguinte, ninguém gosta de ser pobre. E ninguém gosta de passar fome. Então ele pega o dinheirinho da Bolsa Família, achando que vai ganhar, e entra nessas tal de PET aí, nessas jogatina que infestou o Brasil. E o tal de Gustavo Lima, inclusive, é sócio numa delas. Está envolvido em lavagem de dinheiro. E por isso já foi, inclusive, a polícia, parece que confiscou até um avião dele. E tem outra. E não é pouca grana, não, é muita grana. E esse ministro Cássio Nunes Marques, bolsonarista, ele diz que foi para a Itália, só que ele estava na Grécia. E tem outra. Ele ia até no aviãozinho do tal de Gustavo Lima, mas parece que gastou o dinheiro do Supremo Tribunal Federal para ir para a Europa para participar do aniversário do Gustavo Lima. Então a gente fica meio com a pulga atrás da orelha com a atitude desses ministros. Quer dizer, alguns deles. Porque sempre, inclusive, esses ministros foram os causadores de o Lula ficar na cadeia. O Supremo Tribunal Federal, em peso, votou a favor do Lula ficar na cadeia. E agora, esse mesmo pessoal que o Supremo Tribunal Federal estava defendendo, agora eles estão querendo o fim do Supremo Tribunal Federal. É a extrema-direita. Porque o que acontece, o objetivo desse pessoal é dar um golpe de Estado na nossa democracia. Esse é o objetivo deles. Porque eles não gostam da democracia. Porque a democracia faz com que as pessoas vivam melhor. Isso quando você tem um governo, caso do Lula, que inclusive faz projetos beneficiando o pessoal mais pobre. Agora, a extrema-direita não gosta disso, porque a extrema-direita, quando está no poder, no caso do Bolsonaro, era meter a mão na grana. O objetivo deles era meter a mão na grana. E agora, como eles combatem o Supremo Tribunal Federal, eles estão com essa PEC para ver se interfere no judiciário. Porque eles se esquecem que na democracia tem os 3 poderes. E eles
eles querem ser o poder único. Esse pessoal da extrema-direita, só eles que querem mandar. E lá na Câmara dos Deputados está infestado de fascista. Está infestado. E foram justamente esses fascistas que tentaram dar o golpe de Estado e fizeram aquele ato de terror na Praça dos Três Poderes. Justamente para dar o golpe de Estado para implantar a ditadura militar. Só que eles se esqueceram que nós já tivemos ditadura militar. E nós sabemos o que é ditadura militar. Porque nós passamos por ela. Conseguimos sair vivo dela. Com sequelas. Mas saímos vivos. Porque muitas pessoas, estudante, trabalhador, não conseguiram. E foram jogados em cova rasa lá no cemitério de Perus. Então nós sabemos o que é ditadura militar. Então ditadura militar no Brasil nunca mais, certo? Vou até repetir, ditadura militar fascista no Brasil nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.